CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, eu pelo menos já passei por inúmeras vezes essa situação. Tô dirigindo, tô no rádio, tô ouvindo uma música e falo, meu Deus, como eu gostaria de saber o nome dessa música, quero ouvi-la novamente, quem canta essa música, aquilo fica na cabeça, não fica, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Então, acho que eu também passei por isso várias vezes, acredito que os nossos ouvintes também, de estar lá ouvindo ou na televisão, ouvindo no rádio, ouvindo uma música, e aí fala assim, que música legal, que música é essa, como é que eu sei quem está cantando, ou qual é a letra da música também sobre isso. E aí a gente tem vários aplicativos hoje, né, que fazem essa descoberta da música pra gente. Inclusive, assim, quem já usou aplicativos como esse é surpreendente, porque assim, o aplicativo ouve alguns segundos da música, né, e já dá lá o nome da música, o nome do autor, e alguns dos aplicativos, inclusive, mostram o clipe da música, né, para isso. Então é bem interessante e muitas vezes bem útil também para isso. Para começar, nesses aplicativos, acho que o mais famoso de todos, e o principal aplicativo hoje para esse tipo de descoberta de músicas que estão tocando lá, é o Shazam, né? É um aplicativo gratuito, tem versão para Android e iOS, né? E aí ele coloca lá, você coloca o Shazam para ouvir aquela música, e ele quase que imediatamente diz lá quem é o autor, né, quem está cantando, né, até qual é o álbum daquela música. Uma função bem interessante do Shazam, que eu acho, ele mostra a letra da música sincronizada com a reprodução do áudio. Então você pode acompanhar realmente em tempo real lá a letra da música, né? Muito bacana. E aí você pode, inclusive, no caso do Shazam, vincular sua conta, né, do Spotify com o Shazam, e aí ele já vai direto lá para o Spotify para você poder ouvir a música depois, ou até assistir como eu falei, alguns clipes, né, relacionados a essa música na Apple Music ou no YouTube também, né, para isso, né, nessa situação. Então é bem legal. Outro aplicativo também gratuito é o chamado de Genius, né, ou Genius, né. Uma coisa interessante que ele tem diferente do Shazam é que ele, além de mostrar qual é a música, ele dá muitas outras informações sobre a música em si, sobre o cantor. Então ele diz lá sobre a faixa, detalhes da produção, uma breve introdução lá da situação, e aí quando ele mostra a letra, né, o Genius, ele mostra a letra, ele mostra também alguns versos, né, destacados lá da letra, e coloca algumas anotações sobre o contexto ou significado daquele parágrafo, daquela parte da letra lá, daquele verso da letra. Então, é um aplicativo também que dá muitas informações sobre esse caso. E aí você tem, inclusive, nesse aplicativo, notícias sobre o cantor, sobre a música, tudo assim, uma informação mais completa, né? Não simplesmente reconhecer qual é a música e a letra. Então, é uma outra alternativa legal também de aplicativo. O SoundHound, que é um aplicativo bem mais antigo, inclusive, né, desde 2005 ele foi criado, ele tem essa função de reconhecer, né, a música, né, e qual é o artista que está tocando, e você pode também, aí uma outra diferencial do SoundHound, você pode classificar as músicas e colocar lá em listas, né, do que você gostaria de ouvir, né, como lista de reprodução, e aí depois você pode usar essas listas exportando para o Apple Music ou para o Spotify. E aí você tem sua lista de preferidas, né, para ouvir lá no Spotify das suas músicas, para isso também, né, nesse caso, né. E aí temos uma opção do Music Match, que é um aplicativo esse gratuito, mas tem algumas opções de compra, que você pode também etiquetar as músicas nessa situação. E aí você pode fazer listas de reprodução para músicas que você gosta. Uma coisa legal do Music Match é que ele tem uma função que você pode selecionar trechos das letras e compartilhar nas redes sociais automaticamente. Então, você escolheu lá um trecho da letra que é legal, pode criar um stories lá no Instagram, coisa parecida. E por último, né, para quem tem iPhone, né, pode usar a Siri, que é aquele assistente pessoal do iPhone para isso. Por quê? Porque a Apple comprou o Shazam. O Shazam é um aplicativo hoje da Apple. Então eles integraram o Shazam na Siri e você basta falar assim, Hey Siri,
que música é essa, ou que música está tocando, ele já vai automaticamente acionar o Shazam, né? E já vai fazer o reconhecimento da música lá para isso. No caso da Siri, você não tem a opção de salvar as músicas ou conferir a letra. Você simplesmente diz qual é a música que está tocando nessa estação. Mas você pode instalar o Shazam, né? E também ter todos aqueles recursos que eu comentei. Nossa, adorei essa aí da Siri. É, muito legal, simples. Quem tem Apple é muito, muito tranquilo, né? Falar, Hey Siri, que música é essa que está tocando, ela já vai automaticamente reconhecer qual é a música em si lá, para isso. É isso aí. A novidade aqui da semana, né? E agora a gente já pode começar aqui pelos destaques que viralizaram, Gilberto, que eu tô doido para falar dessa história do Facebook aqui. Então, a gente já tinha... Agora sim, mudou de nome, né? Exatamente, a gente tinha adiantado isso algumas semanas atrás, né, que ia mudar de nome, e agora oficialmente o Facebook muda de nome para o nome novo do Facebook, que é Meta. Né? Acho que vem daquela ideia já do Mark Zuckerberg do tal do metaverso, né, de investir no metaverso, que é um local lá meio híbrido entre o mundo digital e o mundo analógico. Só que vamos esclarecer uma coisa, o Facebook, a rede social Facebook não mudou de nome, ela continua com o nome de Facebook, como Instagram, como WhatsApp também, que são empresas do mesmo grupo, né? O que mudou de nome é o nome da holding, ou do grupo, né, desses aplicativos todos, que antigamente também era chamado de Facebook e agora é chamado de Meta, né? Que é um hábito, inclusive, bem comum no mercado. Se a gente olhar, por exemplo, o Google tem lá o Google, YouTube e uma série de outras ferramentas, né, o Gmail também, e ele tem uma empresa chamada Alphabet, que é a holding que controla ou gerencia todas essas empresas que estão embaixo do grupo. Então, no caso do Google, eu tenho a Alphabet e depois eu tenho as empresas que estão abaixo do Alphabet, que são essas que a gente conhece do Google em si. E agora o Facebook criou uma empresa chamada Meta, que vai concentrar o controle dessas empresas que eles têm, que é o Facebook, Instagram e o próprio WhatsApp. Ok. Muito bem. Bom, vamos falar dos carregadores? Vamos lá, o governo notificou a Apple e Samsung naquela história antiga de não fornecer carregadores junto com os aparelhos mais novos, e agora o Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou a Apple e Samsung que elas não cumpriram as exigências, né, para justificar a ausência do carregador nas novas linhas de celulares, lá no iPhone 13, Galaxy Z, né, e outros mais, né. Então, ou seja, agora tem uma briga judicial aí, né, por que essas empresas Samsung e Apple não estão fornecendo carregadores para esses locais. A briga vai continuar ainda por algum tempo nesse caso aí. Nenhuma das duas se manifestaram ainda sobre isso, né? E a gente vai esperar agora para saber o que vai acontecer no desdobramento desse caso aí. Mas pelo menos agora o Ministério Público pelo menos está pressionando, né, a Apple e a Samsung para que voltem a fornecer os carregadores junto dos seus equipamentos, né, que foram vendidos aí. Né, por é isso. bom e a gente gosta, né? Exatamente. E uma última notícia muito legal, né, que o rádio, né, foi feita uma pesquisa, né, pela uma Kantar e Ibope Media aqui no Brasil, e uma coisa interessante é que 25% dos ouvintes de rádio no Brasil fazem isso através do celular. Olha que legal, né? Ou seja, a gente tem o aplicativo da CBN para ouvir lá os programas da CBN, a programação da CBN, e veja, 25% dos ouvintes de rádio no Brasil, ou seja, um quinto, né, um quarto, na verdade, do processo aí, os preferem ouvir o rádio, né, os rádios, através dos seus aplicativos. Muito bacana aí, a estatística mostra também a força da integração da internet e rádio, né, para isso. Isso aí. E tem uma dúvida do Breno, lembra que a gente ficou de responder se ele tinha como usar o WhatsApp no tablet, no celular e junto? Isso. Exatamente. Então, Breno, dá para usar se você abrir um navegador, né, um navegador qualquer, o Chrome, o Firefox, entra lá no web.whatsapp.com, então aquela página do WhatsApp, e você tem que escolher no navegador, lá naquela opção do canto superior direito, aqueles 3 tracinhos lá, a página ser exibida como no computador. Então vai aparecer a página exatamente como no computador, com aquele QR Code, e aí você vai lá no celular e lê lá dentro do WhatsApp, lá no WhatsApp Web, aquele QR Code, e vai sincronizar essa página do WhatsApp Web do seu tablet no seu smartphone, né, para isso. Eu diria que, assim, eu uso essa situação, né, assim, não é uma situação, assim, 100% funcional, mas quebra um galho, né, para você usar o WhatsApp no seu tablet também.
Uhum. Bom, eu tenho aqui, Gilberto, uma pergunta aqui do Gerson. Na verdade, foi uma dúvida, acho que da quarta. Biometria no Zap. Como tirar ou colocar em outros aplicativos e não é pelo app Lock, conforme falado na última participação. Já tentei e não há essa possibilidade. Então, eu tinha comentado inclusive isso. No caso do app Lock, ele só aceita o bloqueio por PIN, por senha, né? Não tem biometria. Então, no caso do app Lock, você vai ter que ou incluir ou excluir, né, essa autenticação por PIN, não tenha biometria. No caso do WhatsApp, na verdade, ele deve estar ativado a biometria junto com a biometria do smartphone. Então, ou seja, você colocou lá que para abrir o WhatsApp, você tem que usar a biometria também do smartphone para isso. Se não me engano, eu tenho que dar uma olhada na configuração, que eu realmente não me lembro de cabeça agora, mas você tem como desabilitar isso no próprio WhatsApp ou no celular. Eu vou dar uma olhada para saber exatamente como é que funciona essa questão. Combinado. Te agradeço, Gilberto. Bom final de semana, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Um excelente final de semana, excelente feriado, né, para todos, para quem vai ter aí um feriadão aí de 4 dias aí até terça-feira. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá, bom proveito.